Aqui você vai entender o que as leis brasileiras dizem sobre a locação por temporada e a resposta para aquela pergunta que não quer calar. Condomínios podem ou não podem proibir o Airbnb? Direto ao assunto e sem enrolação nenhuma. Vamos nas leis. E para falar delas, eu bati um papo aqui com a Mariana e o Daniel, que são advogados do escritório Vital e Balbino Advocacia, onde justamente uma das especialidades do escritório é o direito imobiliário. E eu já vou adiantar logo de cara que no decorrer do vídeo eu vou compartilhar diversos casos em que sim, o Airbnb venceu. Ou seja, foi permitido judicialmente realizar a locação por temporada em um condomínio que tinha tentado proibir. Não vai ser papo chato de lei, vai na verdade ser muito bom para você. É importante entender o respaldo que a lei te dá para você trabalhar com a locação por temporada. Tem muita gente por aí inventando regra para o aluguel por diária, quando na verdade tudo isso já está muito bem regulamentado em várias leis, apesar de existirem diferentes interpretações no judiciário. Então vamos começar com a nossa Constituição Federal, né? Tem uma parte nela muito importante sobre essa questão do direito à propriedade. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aí tem aqui dois incisos, né? O 22, que é garantido o direito de propriedade, e também tem o 23, que diz que a propriedade atenderá à sua função social. E aqui nesse caso, né, de função social da propriedade, é basicamente o propósito, né, do imóvel, se é residencial, comercial, rural, por aí vai. Muito bem, agora aqui ao Código Civil. São muitos artigos, né, que fazem menção à propriedade. Então vou deixar aqui na tela e aí você pode depois ver com calma todos eles e se familiarizar. Aí até aqui, né, no que tange a propriedade, a gente tem essas leis na esfera da Constituição Federal e também no Código Civil. Mas tem uma outra lei federal que é a Lei do Inquilinato. Ela é muito extensa, com tudo sobre locação de imóveis. Tá? Mas olha aqui o artigo 48 dessa lei, né, o que ele fala. Considera-se locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário para prática de lazer, realização de curso, tratamento de saúde, feitura de obras no seu imóvel ou outros fatos que decorram tão somente de determinado tempo e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado esse imóvel. Então aqui, né, nessa questão do artigo 48, a parte importante é basicamente que, seja lá o propósito que for, né, alguém pode sim locar um imóvel por temporada. Pode ser por um dia, por uma semana, um mês, o tempo que for, até esse limite de 90 dias. E aí, se passam dos 90 dias, basicamente você sai dessas regras do aluguel por temporada e vai lá para as regras do aluguel convencional, que também estão todas lá nessa mesma lei. Ou seja, alugar um imóvel por diária, mobiliado ou não, né, até esse prazo de 90 dias, é completamente regulamentado e legal de acordo com essa lei federal. Mas aí começam, né, alguns poréns, principalmente porque a gente teve, né, um caso julgado pelo STJ em 2021. E aí, nesse caso aqui, eu vou deixar a própria Mari explicar o que aconteceu. Em relação à locação por temporada, eu acho bem interessante mencionar o julgado do STJ 1819075. Esse julgado não é tão novo, ele é de 2021, mas até hoje ele é utilizado como paradigma. O que acontece nesse caso? Tinha uma divergência muito grande se o Airbnb ele configurava contrato de locação ou contrato de hospedagem, né? O contrato de locação residencial, você alugar um prédio, alugar um apartamento por um ano, ou então contrato de hospedagem semelhante ao dos hotéis, né? Então tinha uma divergência muito grande em relação a isso. A Mari também me contou mais algumas coisas, né, sobre esse caso, que, em resumo, o entendimento é que nessa ação aqui não se discutiu a legalidade da locação por temporada, e sim a interpretação da atividade que aquele condômino estava ali praticando. Ou seja, o que o condômino, né, fazia era locação por temporada ou era um contrato de hospedagem. Nesse caso, os juízes entenderam que o que aquele condômino estava ali praticando era justamente esse contrato de hospedagem, atípico, mas era um contrato de hospedagem. Inclusive, eles até citaram a lei federal que fala sobre a política nacional do turismo nesse processo. E aí, sendo então um contrato de hospedagem, ficou caracterizado como uma atividade comercial
E ali naquele condomínio, na convenção, né, dizia que as unidades eram exclusivamente para fins residenciais. Portanto, nesse caso em específico, o proprietário ele não pôde dar continuidade a exercer ali a atividade do Airbnb. Mas uma coisa muito importante que a Mari me falou sobre esse caso é que ele é inter partes, tá? E não, deixa eu pegar aqui um outro termo do juridiquês, e não erga omnes, ou seja, o que foi discutido ali não se aplica a casos semelhantes e só aquele determinado caso concreto. Agora uma parte muito importante aqui para você anfitrião. Da mesma forma que existem todos esses casos julgados proibindo o aluguel por temporada, né, por causa dessa interpretação se a atividade ali exercida no imóvel é comercial ou não, também tem muitos casos em que o aluguel por diária foi permitido num determinado condomínio. Então vamos lá, prepara a pipoca que eu vou compartilhar com você vários casos em que a locação por temporada venceu. E olha porque isso daqui é muito importante, né? Você anfitrião ter esse conhecimento. A gente vê por aí muito burburinho sobre essa questão de proibir Airbnb em condomínio, mas raramente eu vejo, né, pessoas compartilhando essas decisões judiciais que na verdade elas foram a favor do aluguel por diária. Então pega esse vídeo aqui e compartilha com todo mundo, todos os outros anfitriões que você conhece. Vamos fazer essa informação chegar no máximo de pessoas possíveis. Primeiro caso. O Tribunal de Justiça de São Paulo permitiu que uma proprietária realizasse, né, atividade ali de locação por temporada no seu apartamento. Inclusive, esse caso aqui, né, que permitiu o aluguel por diária, ele foi julgado depois daquele outro lá do STJ que proibiu. Nesse processo aqui, a proprietária ela pôde sim fazer no seu apartamento ali a locação por temporada. O condomínio tentou argumentar que aquela atividade ali era, na verdade, o contrato de hospedagem. Mas os juízes aqui entenderam que simplesmente levando em consideração o tempo da estadia, né? Ou seja, se eu alugo ali o apartamento por 30 meses, um dia ou um fim de semana, isso não poderia ser classificado como contrato de hospedagem e que isso sim era locação por temporada, que é, né, o que está permitido em edifícios residenciais. E aqui o juiz ainda citou que esse critério distintivo, né, entre o que seria a locação por temporada e o que seria o contrato por hospedagem, na verdade, ele está caracterizado pela prestação do serviço. E aí eu vou pegar aqui exatamente o que a frase diz, né, nessa questão da prestação do serviço. A prestação regular de serviços aos usuários, tais como, por exemplo, lavanderia, arrumação dos quartos, restaurantes, central de recados, sala de jogos ou reuniões, etc. Ou seja, o Airbnb aqui venceu. Mas não só nesse caso, em diversos outros também. Mais um. Teve um caso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que o juiz declarou a nulidade de uma assembleia de condomínio que estava tentando ali vetar a locação por temporada. O tribunal entendeu que restringir ou limitar o direito do proprietário de alugar seu imóvel por breves períodos de tempo é contra a lei. E agora uma parte aqui muito importante, né, dessa decisão. O juiz concluiu que não foi demonstrado ali no processo nenhuma ilegalidade no fato do proprietário, né, realizar a locação do seu apartamento a pessoas que eram estranhas ao condomínio, né, por esse curto período de tempo. E que isso não implicava no descumprimento, né, da destinação residencial que estava ali na convenção do condomínio. E que isso é admitido pelo artigo 48 lá da lei do inquilinato que a gente já viu. E esse caso aqui também foi julgado depois lá daquele do STJ que proibiu. Mais um caso que o Airbnb venceu. Agora aqui um caso do Tribunal de Justiça de Goiás. O condomínio foi lá, né, e alterou a convenção e o regimento interno também para proibir o aluguel por temporada. O proprietário que queria fazer o aluguel por diária, ele entrou com uma ação, né, para que o condomínio não pudesse proibir. E ele ganhou. O juiz entendeu que esse tipo de locação não modifica a finalidade do condomínio e que o aluguel por curta temporada ele tem sim esse caráter residencial, que está lá no artigo 48 da lei do inquilinato, que a gente já viu no comecinho do vídeo. E ali ele ainda diz, né, que o fato de constar na convenção do condomínio a proibição da locação por temporada, isso é ilegítimo, porque isso representa um impedimento ao exercício do direito à propriedade, que a gente também já viu que está lá na nossa Constituição e no Código Civil. Mais uma vez aqui, o Airbnb venceu. Agora aqui um caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá? E esse daqui vai ser o último que eu vou falar para isso daqui não virar uma novela. Um condomínio convocou uma assembleia para falar justamente sobre essa questão da locação por temporada. E tinha total intenção ali de proibir, né? Um proprietário que alugava por diária, ele entrou com uma ação contra essa proibição, né, que o condomínio ali tentou colocar. E ganhou de novo.
O tribunal entendeu ali que é ilícito você proibir a locação de um imóvel, porque isso vai restringir, né, o direito ali do proprietário de exercer o seu direito à propriedade. E nesse caso aqui, o condomínio estava alegando, né, que a locação por temporada gerava uma fragilidade na segurança ali no espaço do condomínio pela questão de cada hora ser uma pessoa diferente que estava no imóvel. Mas mesmo assim, olha aqui o que o tribunal disse. É fato que qualquer cidadão, seja ele proprietário ou locatário de imóvel, pode colocar em risco os moradores de um condomínio, não podendo tal argumentação prevalecer sobre o direito de propriedade. E poxa, isso daqui é muito verdade, né? A galera fica falando mal de hóspede de Airbnb em condomínio, mas quem disse que aquela pessoa que está ali já no prédio há um tempo, né, seja proprietário ou mesmo inquilino do aluguel convencional, não pode também ser um baita de um mau caráter? Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aqui o Airbnb venceu de novo. E apesar da locação por temporada ter sim vencido, né, em todos esses casos que eu compartilhei com você que foram levados ao judiciário, também existem outros casos em que o condomínio pôde sim proibir o Airbnb. Na grande maioria das vezes, né, que o condomínio ele pôde proibir o aluguel por temporada, é porque a defesa ali do condomínio teve sucesso em classificar o que aquele condômino estava fazendo como um contrato de hospedagem e não a locação por temporada. E como na convenção do condomínio estava expresso que o uso, né, daquelas unidades ali era exclusivamente residencial, então a atividade comercial não foi permitida, que seria o contrato de hospedagem. Então aqui vale muito a gente compreender, né, o que é essa destinação exclusiva residencial que está na grande maioria das convenções de condomínio. O Dan explicou muito bem isso daqui no papo que eu tive com ele. Uma coisa que é interessante deixar claro é que quando a lei fala uso residencial e uso comercial, são sentidos diferentes do que falar residencial e período por temporada. Porque o comercial é uma loja, é um escritório, é uma clínica de dentista, é isso que está querendo dizer. Como a lei do inquilinato prevê a possibilidade do contrato por temporada e também por não temporada... Que é residencial, né? Que 90 dias, exato. Então, o residencial abrange tudo isso, porque da mesma maneira que o proprietário pode colocar para alugar o apartamento dele por 2 anos, ele pode alocar por menos de 90 dias também, porque está tudo dentro da lei do inquilinato. Consequentemente, todas essas modalidades são residenciais. Não é residencial do próprio proprietário do imóvel, mas é residencial para alguma pessoa, seja por um final de semana ou por 2 anos. A distinção do que pode e que não pode é quando eu uso comercial no sentido de ter um estabelecimento ali, um CNPJ. Então, a pessoa, quando a convenção fala que o uso é residencial, ela não está automaticamente proibindo o Airbnb. Ela está falando que ali é para morar, é para dormir, não é para ter comércio, não é para ter entra e sai de consumidores, não é para ter, enfim, mão de obra ali dentro, essas coisas. Uma serralheria no apartamento. É isso que está querendo dizer. É para alguém dormir ali, é para alguém habitar aquele local. Então, o proprietário do apartamento, ele pode usar isso como argumento. Alguém está dormindo ali, está residindo ali por pouco tempo, mas está. Então, ele pode continuar até que, como você mesmo disse, se der um problema, se der uma multa, aí ele pensa no que ele vai fazer, no judiciário, contratar um bom advogado especialista em direito imobiliário para auxiliar, para intermediar essa conversa. Mas enquanto a convenção fala só do uso residencial, isso automaticamente não é uma proibição para o Airbnb ou a locação por temporada. Certo. Perfeito. Também tiveram alguns casos que o condomínio alterou a convenção para explicitamente proibir o Airbnb. Em ações julgadas, o juiz combinou isso com essa questão da caracterização da atividade, né, por diária, não sendo residencial e sim comercial, e ele entendeu que se aquela ali era a vontade da grande maioria das pessoas, ela deveria ser respeitada. Agora eu vou dar aqui a minha opinião. E aqui é importante deixar claro que eu não sou, nenhum advogado e muito menos um grande conhecedor das leis. Eu vou simplesmente dizer o que eu acho com base na minha vivência de locação por temporada, nesse papo aqui que eu tive com a Mari e com o Dan, que são advogados, e nos casos que eles compartilharam comigo e eu pude estudar. O grande lance aqui não está em proibir a locação por temporada em condomínios, mesmo porque já ficou muito claro, que a locação por temporada ela é completamente legal e amparada pela lei. A questão aqui, na verdade, está na interpretação
se uma determinada atividade que o condômino está ali fazendo, ela é considerada alocação por temporada ou, na verdade, esse contrato de hospedagem. E é justamente aí, né, que alguns condomínios que têm essas unidades exclusivamente residenciais estão tendo sucesso em proibir o contrato de hospedagem, que é uma atividade comercial. Ou seja, uma vez que você ali judicialmente consegue classificar o que aquele proprietário está fazendo como sendo um contrato de hospedagem, né, ao invés da alocação por temporada, fica bem mais fácil pedir a proibição. E aí a grande pergunta então é, qual é aquela linha que você anfitrião cruza para o que você faz e oferece ali para o seu hóspede passar a ser considerado contrato de hospedagem ao invés de ser alocação por temporada? E isso é o que me parece ser muito difícil, uma grande área cinzenta. Talvez a gente tenha até aqui que esperar mais alguns casos serem julgados, ou mesmo olhar individualmente para cada um para ver como o juiz interpretou aquilo e ter um conhecimento melhor. E aí eu também perguntei aqui para a Mari e para o Dan qual era a recomendação deles como advogados, né? No caso de eu estar procurando um imóvel para investir e justamente explorar essa rentabilidade que o aluguel por temporada oferece. Então quer dizer, se eu vou comprar um apartamento considerando que eu vou fazer Airbnb nele para ter uma renda ou mesmo pagar o financiamento, né, com o dinheiro do aluguel por diária, o que eu tenho que fazer para saber se eu vou ter problema ou não para listar esse imóvel no Airbnb? Eu posso ou não posso? Analise primeiro a convenção, né? Eu acho importante isso antes de qualquer coisa, analisar a convenção, do que simplesmente às vezes a pessoa não fala nada, não pergunta nada e começar a fazer do jeito dela, né? Eu acho importante analisar a convenção, se o quórum de 2/3, o quórum qualificado está ok, se os procedimentos... Isso é no caso da proibição, né, Mari? Então assim, no caso da proibição, o rito foi cumprido? É basicamente isso, né? Exatamente. Em resumo, se a convenção fala que o uso do condomínio é exclusivamente residencial, você pode alugar por temporada, mas esteja preparado para ter que lidar com alguns obstáculos e com eventual ação judicial. Mas assim, nesse caso específico, quando não está constando, não está expresso, eu sugiro que a pessoa converse primeiro lá, né, com o síndico. Se não der, se criarem muito empecilho para isso, aí pode te avisar, mas tem sempre que pensar, né? Vale a pena, vale o risco? Eu sempre deixo claro para os clientes, falo, olha, aqui você pagaria tanto de sucumbência, aqui seria tanto de custos judiciais, porque um processo pode ficar caro. E agora eu vou falar aqui o que eu faço, né? E mais uma vez, eu não estou falando que você deve fazer isso. Eu estou apenas compartilhando, né, a título de curiosidade, o que eu tenho feito nos apartamentos que eu comprei mais recentemente. Na hora que eu vou ali comprar um imóvel, né, que fica em condomínio, que é o caso de praticamente todos os apartamentos, eu basicamente vejo na convenção se explicitamente o Airbnb ou a alocação por temporada são proibidos. Se não forem, eu vou lá, faço o investimento de uma forma segura, porque mesmo no futuro, se eles quiserem ali proibir o Airbnb, vai ser muito difícil, né? Alterar uma convenção de condomínio para minimamente tentar uma ação judicial a favor da proibição é uma tarefa difícil, né? Alterar uma convenção de condomínio, você precisa cumprir um rito, né? Você precisa ter um quórum ali específico de pessoas que vão votar. Não é fácil conseguir isso. Aí você me diz, tá bom, depois disso tudo o condomínio vai lá, ele consegue alterar a convenção, também consegue uma decisão judicial para proibir o Airbnb. O que eu faço, né? Simples, vou lá, vendo o apartamento e compro um outro que dê para fazer o Airbnb e vida que segue, né? Não vamos ficar aqui criando coisa. E uma outra coisa aqui é que muito em breve as pessoas vão começar a perceber que um imóvel em condomínio, que você pode sim, né, fazer alocação por temporada, ele vai valer muito mais do que um imóvel que você não pode, porque simplesmente a rentabilidade na alocação por temporada ela é muito superior ao aluguel convencional. E aí, quando você mexer, né, no bolso da valorização imobiliária aqui de muito investidor, vai ficar muito difícil conseguir esses votos para proibir, né, em assembleia, Airbnb ou qualquer outra plataforma. E é isso. Espero aqui minimamente ter conseguido te dar ferramentas, né, ou esse conhecimento para você fazer a sua análise e tomar a sua decisão quando for investir. Agora, se depois de você ver tudo isso daqui, você ainda tem aí no seu condomínio um síndico autoritário, né, inventando regra que não existe para te tirar esse direito de exercer a alocação por temporada, tem um outro vídeo aqui no canal que eu também perguntei para Mari e para o Dan o que fazer nesses casos. Até a próxima!